Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom estar na casa do Senhor, o nosso Deus. Que bom estar na presença do Senhor, o nosso Deus. Que bom poder adentrar a sua casa nesta manhã, quando ela já se tornou um local de louvor e adoração ao nome do Senhor, nosso Deus. Ela já se tornou um templo de adoração para o louvor da glória do Senhor, o nosso Deus. Nós nos lembramos aqui de Davi quando ele estava levando a arca e aconteceu aquele incidente e acidente e ele acabou não querendo levar a arca para Jerusalém. E a arca foi para a casa de Obed-edom. E a casa dele foi muito abençoada com a presença da arca do Senhor. A presença do Senhor no nosso lar é o que nos traz paz, alegria, nos ensina a sua palavra, nos traz confiança no dia a dia e nos dá autoridade para repreender todo o mal e vivermos sempre em vitória por intermédio do nome de Jesus. Então que a sua casa seja sempre um templo do Senhor, o local da adoração do Senhor nosso Deus. Que Deus encontre sempre lugar na sua casa para o louvor da sua glória. O Salmo de número 147 diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes e ervas, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Agrada-se o Senhor daqueles que o temem e esperam na sua misericórdia. Se você é alguém que está esperando no Senhor, você é este de quem o Senhor se agrada e recebe o seu louvor e a sua adoração. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta manhã de escola dominical. Muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós temos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, neste primeiro dia da semana, que foi, ó Deus, exatamente o dia em que o Senhor adentrou Jerusalém e foi saudado como bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós celebramos, ó Deus, hoje o Teu nome e agradecemos pela Tua gloriosa presença no nosso meio, como o Senhor fez naquele dia em Jerusalém. Que o Senhor permaneça conosco e nos traga, ó Deus, os Teus ensinamentos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. Hoje o Armandinho está aqui conosco e nós vamos estar juntos aqui, glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos cantar o 126. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Aleluia. Bom
estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, aleluia. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, aleluia. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Que essa união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus nunca falte para nós. Nós sintamos sempre essa presença gloriosa e bondosa do Senhor, e que você se sinta como é bom louvar, glorificar o nome do Senhor nosso Deus, dizer que Ele é bom e que Ele está sempre presente nas nossas vidas. 247, achei um bom amigo. Aleluia. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Em meu reino se acampa, quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, amém. Glórias a Deus. Esse é o nosso bondoso amigo, nosso gracioso amigo, com quem nós podemos contar em todos os momentos, todas as horas, e que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pedir a nossa irmã diaconisa Marli que nos dirija a Deus neste momento em oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta manhã, Paizinho. Sim, Deus. Graças por muito te damos, obrigado, Senhor, por este Senhor. momento de louvor, te entregamos, Senhor, no teu altar, ó Paizinho amado. Que eu possa estar com cada irmão, Senhor. Sim, Deus. O Senhor conhece as necessidades de cada um, ó Paizinho Sim, amado. Pai. Por isso, ó Pai, acrescenta, ó Senhor, o teu querer na vida de cada um, ó Pai. Oh, te agradecemos Jesus. por este momento, ó Pai, Sim, querido. Deus. E agora que o pastor vai falar da tua palavra para com nós, Oh, ó Paizinho Jesus. amado, que possamos ter o entendimento, ó Paizinho amado, fazer o teu querer em nossas vidas. Em nome Sim, de Jesus Pai. que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus por esse momento de louvor aqui. O Armando sempre nos dando esse apoio. Marli presente aqui conosco. Elisete nos apoiando aqui também. Daqui a pouco nós temos aqui conosco também a Ivone, que estará ministrando a aula de escola dominical.
E hoje ela está acompanhada pela Mari, que vai fazer a parte do apoio logístico para ela, né? Nós hoje queremos lembrar aos irmãos que em alguns lugares por onde você passar, você vai ver alguns ramos, né, na porta das casas e tudo mais. Isso lembrando de que hoje, no calendário litúrgico, é o dia de Ramos. O que significa dia de Ramos, né? No calendário litúrgico? É que Jesus, quando ele adentrou a Jerusalém, antes dele ser preso e depois condenado, ele adentrou Jerusalém montado num jumentinho. E as pessoas que viam, cantaram: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Cantaram para Jesus. E lançavam roupas, né? Lançavam ramos para que Jesus pudesse ir passando e sobre aquilo que eles tinham lançado ali no chão, como que sinal de exaltação de Cristo Jesus na entrada dele em Jerusalém. Só que não foi um dia muito feliz para Jerusalém e nem para Jesus, porque Jesus, ele não olhava aquele gesto de lançar ramos no chão como exaltação a ele, como roupas como exaltação a ele, porque Jesus, ele olha dentro do coração, ele vê dentro do nosso coração. E nessa ocasião Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jesus percebia que eles falavam e cantavam aquilo e faziam aquele gesto, mas simplesmente por fazer, não era de coração. Jesus sabia que eles mudariam de ideia na próxima semana, eles mudariam de ideia na próxima sexta-feira, e eles, ao invés de dizerem bendito que vem em nome do Senhor, eles estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus chorou naquela ocasião sobre Jerusalém, porque anteviu também a destruição de Jerusalém. E isso aconteceu nos anos 70, depois de Cristo Jesus. De forma que, amados irmãos, hoje é um dia de celebração. E Jesus realmente está adentrando, como ele faz todos os dias, todas as manhãs, com renovadas suas misericórdias, ele está adentrando os nossos lares, adentrando as nossas vidas. Continua dizendo, nesses momentos difíceis de pandemia, de dor, de enfermidade, de morte, ele continua dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixa em momento algum, ele não nos abandona de forma nenhuma, ele está sempre conosco. E hoje Jesus está passando aí pela sua casa, que você possa saudá-lo, não como Jerusalém o saudou, lançando os ramos e vestes, mas que você possa estar saudando de coração, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, eu sou o Teu servo, eu sou Tua serva, recebe-me diante do Teu altar, perdoa os meus pecados e usa-me como instrumento de bênção. Eu quero cantar louvores, mas não da boca para fora, eu quero cantar louvores de todo o meu coração, para o louvor da sua glória e para a glória do teu nome. Jesus está passando aí na sua casa, receba-o para a glória do seu nome. Amém? O nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre as promessas de Deus, hoje desfrutando da bondade de Deus. Deus é bom, muito bom, Deus é maravilhoso, né? Mas nesse tempo de pandemia, nós temos respondido muitas perguntas a respeito dessa questão da bondade de Deus. Por quê? As pessoas estão dizendo: mas se Deus é bom, por que então que Ele permite que essa pandemia, né, e esse vírus venha e atinja a vida de tantas pessoas, e cause tanta tristeza, e cause tanta morte? Se Deus é bom, por que Deus permite que essa maldade aconteça no nosso meio, nesse tempo em que nós estamos vivendo? Deus, amados irmãos, Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Acontece que a maldade, ela está instalada na nossa sociedade.
Jesus disse: olha, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não tem como ficarmos livres do mal que atua no nosso meio. Ele deu o exemplo do joio com o trigo. Estava lá o agricultor, ele foi lá e plantou o trigo. À noite veio o maligno e semeou o joio. E os dois nasceram juntos. E aí depois, Jesus diz: olha, não dá para tirar um e deixar o outro. Porque a raiz do joio é muito mais forte do que a raiz do trigo. O joio tem muito mais raiz do que o trigo. Então, se tirar um, prejudica o outro. Então, os dois vão ser ceifados no final. E aí, então, no final, o trigo dá o seu fruto e mostra que ele é trigo. Então, ele vai para o celeiro. Mas o joio dá o seu fruto e ele mostra que ele é joio e ele serve tão somente para ser queimado. Então, amados irmãos, o mal vai sempre estar presente. Nós só temos que entender que Deus continua sendo bom, mesmo em meio a esta pandemia. Ele tem cuidado de cada vida, de cada criança que fica desamparada, de cada pai que perde seu filho. Ele fica cuidando e atendendo a todos aqueles que estão nos hospitais. Ele disse que ele envia os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, creia, Deus continua cuidando daquela pessoa que está lá na UTI. E no tempo oportuno, Deus traz o livramento, né? Da dor, ou recolhe para a eternidade. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma historinha bastante conhecida, né? Para ilustrarmos essa parte aqui sobre a bondade de Deus, né? Havia um súdito que dizia sempre para o rei: Rei, Deus é bom. E um dia eles saíram para caçar e uma fera acabou atacando, né, o rei e tirou-lhe um dos dedos. E o súdito disse para o rei: olha, rei, Deus é bom. O rei ficou muito irritado por isso, porque afinal de contas ele tinha perdido um dedo e o súdito dele continuava dizendo que Deus era bom. Não estava olhando, vendo o sofrimento dele. Ele mandou prender esse súdito. Só que esse rei gostava muito de caçar ele, voltou a caçar. Ele voltou a caçar e numa ocasião, né, ele foi capturado por uma tribo, né, e ele ia ser oferecido como sacrifício nessa tribo. Mas quando ele estava para ser oferecido como sacrifício, o cacique percebeu que faltava nele um dos dedos. E disse: não, esse homem não pode ser sacrificado aqui porque ele não é perfeito. Nós temos só oferecer sacrifício perfeito aqui. Libere esse homem. Aí o rei saiu daquela tribo correndo e foi para a sua casa e chegou lá e pediu para soltar o súdito. E aí falou para o súdito: você disse que Deus é bom? Por que Deus permitiu que eu prendesse você? Já sabendo da história de que tinha acontecido, o súdito disse para ele, né? Olha, Deus permitiu que você me prendesse, porque se eu tivesse ido com você, eu é que teria sido o sacrifício. Porque eu sou perfeito e você não estava perfeito, porque lhe faltava um dedo. Então Deus é bom em todo tempo. E Deus tem os seus propósitos. E Deus faz as coisas segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Deus é bom. Nós é que às vezes não entendemos porque queremos ver as situações conforme nós achamos que deve ser. No final, eu tenho uma outra ilustração para contar para você sobre esse assunto, né? Deus é bom. E a promessa de Deus é: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O nosso texto básico de hoje é o Salmo 34, o verso de número 8. Salmo 34, o verso de número 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Primeiro nós vamos destacar aqui a bondade de Deus.
A bondade de Deus é um atributo dele. É próprio de Deus ser bom, né? Ele é bom em si mesmo. E a sua bondade, ela se revela na sua criação, né? No cuidado com a sua criação, no zelo com a sua criação. Porque, afinal de contas, Deus não criou e abandonou, né? Deus é o Criador e Ele é o sustentador de toda a criação. Nós vamos ouvir o seguinte, a Bíblia diz, os fios de cabelo da sua cabeça, eles estão contados. Oh, mas como pode isso, né? Ah, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Por que eles estão dizendo isso? Porque Deus está cuidando de toda a sua criação. Todos os seres viventes, né? Da fauna, da flora, de tudo. Deus tem controle sobre todas as coisas. Tiago, no capítulo 1, o verso de número 17, ele diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus perfeito, Deus é bom em todo tempo, e não existe nele sombra nenhuma de variação ou de mudança. Deus não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será por toda a eternidade. Deus é bom, esse é um atributo de Deus. E aconteça o que acontecer, Deus continua sendo bom, como nós comentamos aqui na história desse súdito do rei, que ele dizia que Deus era bom, e ele viu a bondade de Deus em todos os momentos. O rei não foi devorado, né? O seu rei não foi devorado, apenas perdeu um dedo, né? Naquela ocasião, quando o ataque da fera. Depois ele não foi oferecido como sacrifício, porque ele tinha perdido o dedo. Ele ficou na prisão enquanto o rei foi caçar, porque se ele tivesse ido, ele teria sido sacrifício. Então o súdito olha assim e diz: Deus é bom. E quando nós conseguimos olhar para todas as coisas e ter essa visão ampla de Deus na nossa vida, nós entendemos como Deus é bom, né? Como Deus opera livramento nas nossas vidas que nós nem percebemos. Mas Deus tem feito grandes coisas porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E, amados, todos os mandamentos do Senhor nosso Deus são bons. E eles apontam exatamente para a edificação da pessoa, para que você se torne cada dia uma pessoa melhor. E para que você transforme a sociedade onde você vive em uma sociedade melhor. A finalidade dos mandamentos do Senhor não é só porque Deus quer impor uma lei sobre nós. Deus quer estabelecer uma lei sobre nós para nos dominar. Não. O objetivo dos mandamentos do Senhor nosso Deus, né, é para que nós tenhamos uma vida boa, um relacionamento gostoso com as pessoas que convivem conosco e nos tornemos pessoas melhores e saudáveis. Se você for observar nas leis do Antigo Testamento, muitas leis do Antigo Testamento, né, que eram estabelecidas pelo Senhor, era para o cuidado da saúde do povo. Que eles não tinham hoje, como nós temos uma sociedade, e que a gente pode recorrer a uma UPA, que a gente pode recorrer a um posto de saúde, que nós temos médicos à disposição. Eles não tinham assim, né, à disposição. Então eles tinham que ter certos hábitos saudáveis para que eles pudessem ter uma saúde boa. E imagine você caminhando no deserto, o tempo em que o povo caminhou. Então os mandamentos foram dados ao povo de Israel para o cuidado do tratamento e para que eles pudessem viver bem. Por quê? Porque Deus é bom em todas as circunstâncias. Tito 3,8, ele diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Do que ele está falando? Da palavra do Senhor nosso Deus, dos ensinamentos, dos mandamentos do Senhor nosso Deus, para que nós possamos ter uma vida boa, tranquila, agradável e abençoada pelo Senhor. Então, essa é a bondade de Deus, esse é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E lá em Mateus, quando ele fala a respeito para não andarmos ansiosos, ele cita exatamente as aves dos céus. Olha, as aves dos céus, elas não semeiam, elas não juntam em celeiro. No entanto, o seu pai, né, o nosso pai, as alimenta no cotidiano, no dia a dia.
Então aí está presente a bondade do Senhor nosso Deus para com tudo e com toda a sua criação. Mas não basta nós sabermos da existência dessa bondade de Deus. Não basta nós entendermos que é um atributo de Deus ser bom, né? Mas nós precisamos experimentar a bondade do Senhor nosso Deus, desfrutar da bondade do Senhor nosso Deus. O salmista, no Salmo 38, que é o nosso texto básico de hoje, ele diz, né, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então é para provar e para ver que Deus é bom. Você precisa experimentar, você precisa ver Deus é bom, você precisa enxergar a ação de Deus na sua vida, né? Deus nos criou como ser humano assim, perfeito, né? Muito complicado, né? Porque os nossos pensamentos, quem é que entende a cabeça do ser humano, né? Muito difícil entender, né? Mas Deus nos criou perfeitos, nós somos perfeitos. E quando Ele nos criou, Ele nos deu 5 sentidos fundamentais do corpo humano, né? Que são o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. E é por meio desses, né, que o nosso corpo pode perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? E de acordo com as sensações que nós temos, né, que nos assegura exatamente a sobrevivência e nos livra, em muitos casos, do mal, né? Só que esses sentimentos, né, que nós temos, esses sentidos que nós temos, né, eles mandam sinais para o cérebro e o cérebro processa todas essas coisas. Até eu disse que eu ia trazer aqui um limão, né? Mas aí eu decidi não trazer porque eu não sabia se ia fazer careta aqui na frente dos irmãos, né? Ia colocar um limão na minha boca, se tiver um limão na minha boca, ver a cara que eu faço, né? E depois aí também a laranja para ver a cara que eu faço, né? Não é alguma coisa que eu estou querendo fazer. É a expressão exatamente dos meus sentidos que são aguçados, né? Ou quando você sente um cheiro de uma coisa boa, você faz assim, que gostoso. Mas quando o cheiro não é bom, sem querer você faz esses gestos. Por quê? Isso é natural dos seus 5 sentidos, daquilo que Deus promoveu, aquilo que Deus lhe concedeu quando Ele te criou, né? Quando você ouve algo bom, você sorri. Quando você ouve algo triste, você chora, né? Então Deus nos criou perfeitos, né? E nos deu esses sentidos para que nós possamos ter consciência e perceber a vida que acontece ao nosso redor, né? E isso é maravilhoso, né? Agora, nesse tempo da pandemia, uma das áreas, né, do nosso cérebro que o Covid ataca é exatamente, né, a área do paladar, né? Ataca a área do paladar. E as pessoas às vezes ficam vários dias sem sentir o gosto das coisas. Ou às vezes torna assim muito exacerbada, muito sensíveis, né? E aí acaba uma coisa que é doce sendo muito doce, salgado, muito salgado, né? E atrapalha e confunde tudo. O Covid, infelizmente, ele ataca essa área do paladar na vida das pessoas, né? E incomoda muito isso, né? Bem, mas nós estamos falando a respeito de sentidos por que motivo? Porque nós estamos falando a respeito de sensação e queremos falar a respeito daquilo que o salmista nos diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos experimentar Deus, né? Precisamos experimentar Deus, provar Deus, né? E duas palavras, né, chaves para nós aqui é provai e vede. E ele apela aqui para o sentido, né, do paladar e da visão. Assim como o nosso corpo e a nossa alma, assim como o nosso corpo tem sede, a nossa alma também tem sede. Assim como nós temos as necessidades físicas, nós temos também as necessidades espirituais. Então aqui o salmista está nos desafiando a usar, né, o paladar espiritual e também a visão espiritual, né? Sentirmos Deus, né? Sentirmos Deus e vermos Deus, enxergarmos Deus.
Né? Aí dizer, mas eu não consigo, como é que a gente vai enxergar Deus? Né? Nós vamos enxergar Deus pela sua ação, pelos seus feitos. É como o vento, você não vê o vento, né? Mas eu estou olhando aqui, as persianas estão balançando, então é porque o vento está balançando essas persianas. E assim também nós vemos Deus em suas ações, em seus cuidados para com a nossa vida, no nosso dia a dia. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 1, ele diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que Isaías está falando aqui para nós, amados irmãos? A respeito de experimentarmos o Senhor. E ele diz assim: vinde todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Então, para você experimentar Deus, para você provar Deus, para você sentir Deus na sua vida. E João 6,35, Jesus declarou, né? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Do que é que Jesus está tratando aqui, amados irmãos, senão, né, do sentir, do paladar, do experimentar, do ver Jesus como o pão da vida. O apóstolo Pedro usa aqui os versículos do Salmo 34, verso de número 8, para falar a respeito daqueles cristãos que estão convertendo, como é que eles devem buscar ao Senhor, e como é que eles devem aprender do Senhor, e a forma como eles devem experimentar o Senhor. Ele diz assim: desejai, olha só, é o sentimento, né? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Vocês observaram isso? Nós aqui, o Pedro está usando, falando sobre criança, né? Mas vocês já observaram que todo o ser humano e todo animal que nasce, ninguém precisa ensiná-lo a buscar o leite materno? Porque ele nasce e imediatamente ele busca o leite materno. Quem foi que ensinou a criança a mamar? Não precisou ensinar a criança a mamar, porque ela foi direto buscar o alimento materno. Ela foi direto onde era a fonte na qual ela precisava se alimentar. E a criança identifica a mãe pelo cheiro. E é interessante isso, né? E a mãe identifica o filho pelo cheiro. Se você é pai ou se você é mãe, você tem essa experiência. Se você tem mais de um filho, você conhece o cheiro de cada um deles. Porque cada um tem o seu cheiro. Né? E os filhos, os bebês, quando nascem, eles vão procurar, né, alimentação. Onde? Na mãe. Por quê? Pelo cheiro. E ele diz assim: e assim nós devemos desejar também como essas crianças recém-nascidas. Né? Aquela criança que vai mama até, né, encher. Aí a mãe pega, coloca ele de pé, volta tudo. Né? Eu me lembro quantas vezes depois os meus terem se alimentado, né? Aí volta tudo, suja todo você, né, e tal. Mas por quê? Ficou cheio, né? Cheio, e muito cheio mesmo. Né? E Pedro está dizendo o seguinte, que nós, né, devemos buscar a Deus como crianças, né? Como criança busca o leite da mãe, buscar também, né, esse genuíno leite espiritual que é a palavra do Senhor nosso Deus, de forma intensa, com vontade, desejando, querendo nos encher e nos encher bastante mesmo. Ele diz assim: para que por ele seja dado crescimento para a salvação.
se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso. Então nós precisamos, aqui acompanhando Pedro, né? Usando aqui dos nossos sentidos para experimentar Deus, né? Se alimentar de Deus, comer de Deus, beber de Deus. Ele é o pão dos céus, Ele é a água da vida. E segundo Pedro, nós devemos buscar isto, buscar a Jesus, buscar a Deus, como uma criança busca se alimentar do leite materno. O genuíno leite espiritual é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Essa é a demonstração máxima da bondade de Deus para conosco, em nos dar esse alimento espiritual. E, amados irmãos, quem experimenta e contempla a bondade do Senhor é muito feliz. Quem experimenta e contempla a bondade do Senhor se torna uma pessoa muito feliz, porque não existe algo melhor para a nossa vida. Assim como para a criança, o leite materno é fundamental. Para nós, a palavra do Senhor é fundamental. Os ensinamentos do Senhor são necessários, né? O salmista declara: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Verso de número 38, né? Na sua parte final, ele diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. O que ele está dizendo? Bem-aventurado quer dizer feliz aquele, né? Que se refugia no Senhor, que se refugia na palavra do Senhor, o nosso Deus. E a incredulidade é exatamente o contrário, né? É um empecilho para que nós nos acheguemos à palavra do Senhor nosso Deus, para que nós não nos alimentemos da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso nós precisamos deixar toda e qualquer incredulidade de lado e confiar na palavra do Senhor nosso Deus e buscar na palavra do Senhor nosso Deus e crer na palavra do Senhor, o nosso Deus. Bem, crer, confiar na palavra do Senhor nosso Deus, experimentar a palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, é algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia. E agora eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre onde nós vemos, né, a bondade do Senhor. Onde nós podemos encontrar a bondade do Senhor. E nós vamos ficar aqui no Salmo de número 38 mesmo, e eu vou citar alguns versículos desse Salmo. Então você abre a sua Bíblia lá no Salmo de número 34, aliás, 34. É 34, verso 8, nós lemos, mas nós vamos ver alguns outros versículos desse Salmo. Salmo 34. No verso de número 4, né, ele é o Deus que nos acolhe. Ele é o Deus bom, o Deus que nos acolhe debaixo da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Então você precisa experimentar, você precisa sentir a bondade do Senhor nosso Deus. O salmista, ele diz isso porque ele sentiu. Verso 4 diz: busquei o Senhor e ele me acolheu. Você precisa sentir esse acolhimento de Deus na sua vida. Você precisa sentir esse acolhimento de Deus no seu dia a dia. Você precisa sentir esse acolhimento de Deus nos momentos de dificuldades. Você precisa sentir esse acolhimento de Deus nos momentos de tristeza. Você precisa sentir esse acolhimento de Deus nos momentos em que você se sentir só. Você precisa sentir a presença do Senhor nosso Deus. Foi isso que Jacó experimentou quando ele foi lá no Val de Jabor, que ele imaginou que ele estivesse sozinho, mas ele não estava sozinho, Deus estava ali com Jacó. Foi o que aconteceu com Elias, quando ele, naquele desespero, naquele momento tão difícil da sua vida, que ele não sabia para onde ir, onde socorrer, ele vai e entra naquela caverna, mas Deus vem e se manifesta ali a ele, e Deus o acolhe, e Deus o conforta, e Deus o fortalece, e Deus o envia. É tempo de experimentarmos a Deus, amados irmãos.
É tempo de sentirmos a presença do Senhor nosso Deus. É tempo de desfrutarmos da bondade do Senhor, o nosso Deus. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa experimentar Deus nesse tempo. O salmista diz, verso 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busca o Senhor e sinta o amor de Deus, os cuidados de Deus, e sinta a acolhida de Deus na sua vida. O salmista diz assim: eu fiz sossegar a minha alma como criança desmamada nos braços do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Fala novamente sobre a criança. Depois que a criança mama, normalmente ela dorme, e dorme tranquila, e dorme segura, e tem aquele sono gostoso, porque está ali nos braços da mãe. Que você se sinta acolhido por Deus, e se sinta nos braços de Deus, e amparados pelo Senhor nosso Deus. No verso de número 4 ainda, ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me livrou. Busquei o Senhor e Ele me livrou. Veja os livramentos de Deus na sua vida, os livramentos de todos os seus medos. Nesse tempo de pandemia, não existe palavra mais presente na vida das pessoas do que o medo. O medo de ficar doente, o medo de perder as coisas, o medo de ser internado, o medo de morrer, o medo de não voltar do hospital. Então nós estamos cercados pelo medo. Mas Deus, esse Deus é o Deus que nos livra deste medo. O contrário do medo é a confiança, o contrário do medo é a certeza, o contrário do medo é a fé. E quando você crê, quando você busca o Senhor, Ele te dá esse livramento, e te dá segurança, e te dá paz. Ele diz, ó, me livrou de todos os meus temores. Como isso diz, Deus o livrou de todos os seus temores. Tudo aquilo que era medo para ele não existe mais. Porque Deus o livrou, o libertou de todos os seus temores. Experimente Deus na sua vida. Veja a ação de Deus na sua vida. Experimente Deus confiando na sua presença. E veja Deus te livrando desses medos, dessas angústias e de toda essa ansiedade. Esse é o desafio hoje, saber que Deus é bom, mas experimentar o amor de Deus e experimentar a vontade do Senhor, o nosso Deus, a bondade do Senhor, o nosso Deus, nas nossas vidas. Ele te livra desse medo, Ele te dá segurança, Ele te abriga, Ele te conforta e te consola. Também no verso de número 5, amados irmãos, diz que a bondade do Senhor nos ilumina. A bondade do Senhor nos ilumina. Diz assim, ó, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olhe para Deus. Sinta a presença de Deus. Receba Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E seja iluminado, né? E tenha a luz de Cristo na sua vida. O brilho de Cristo na sua vida. Lembra de Moisés quando ele subiu no monte e ele voltou com o seu rosto transfigurado? E para que as pessoas não conseguisse olhar para ele, ele cobriu o seu rosto. Porque a glória de Deus era tão forte, tão grande nele, que as pessoas não podiam olhar para ele. Então ele cobriu o seu rosto. Quando Moisés pede para ver Deus, ele vê Deus pelas costas, então somente a glória do Senhor, né? A luz do Senhor, o brilho do Senhor. A palavra do Senhor nosso Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se você tem Jesus no seu coração, né, ele está dizendo que no versículo 5, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Você mais vai viver com aquele rosto de maracujá de gaveta, né? Todo amassado, todo triste, todo chateado. Por quê? Deus está presente na sua vida para trazer luz,
como diz o Salmo 119, né? Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus vai estar sempre presente para iluminar, para clarear, para mostrar o caminho certo para você. Experimente a bondade do Senhor através da sua luz que ilumina o seu caminho. E você jamais vai passar vexame, porque o Senhor vai manter, como diz o salmista também, o Senhor é aquele que mantém a minha cabeça erguida. E depois, experimente da bondade do Senhor também, porque Deus ouve as suas orações. Lá no verso de número 6 agora, ele diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha o que o salmista está dizendo, né? Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O Senhor o livrou de tudo aquilo que o atribulava, de tudo aquilo que o angustiava, de tudo aquilo que o preocupava, de tudo aquilo que tirava sua paz. Deus livrou de tudo. Deus estabeleceu a paz na sua vida. Experimente orar ao Senhor nosso Deus. Experimente a bondade do Senhor nos seus ouvidos, porque Ele ouve e Ele atende a sua oração. E Ele te livra de todas as suas tribulações. Experimente isso. Experimente orar e colocar nas mãos do Senhor e você vai ver como esta é uma realidade tranquila para a sua vida. Uma realidade pronta para a sua vida e que você pode desfrutar dele. Também, amados irmãos, temos que desfrutar dos cuidados de Deus, da bondade de Deus na vida, nos cuidados, porque Ele nos guarda. Deus cuida de cada um de nós. Deus nos guarda. Esse é o versículo de número 7. Olha só o que o versículo número 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, né? Prove isso. Sinta a presença dos anjos do Senhor ao seu redor. Sinta os cuidados de Deus ao seu redor, né? Essa semana eu ainda postei no grupo da igreja, não sei se é médica ou se é enfermeira, pela roupa é médica, né? Num hospital enorme, ela com um violão tocando e cantando louvores ali, né? Dentro daquele hospital. Aí eu disse, olha, Deus envia os seus anjos, né? E naquele momento, aquela pessoa era exatamente o quê? Um anjo do Senhor ali, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, e levando fé, ânimo, coragem, paz, tranquilidade, alegria para aquelas pessoas que estavam ali doentes. Então o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e ele nos livra, né? E ele nos livra. Então você possa desfrutar dessa presença gloriosa do Senhor na sua vida através do anjo do Senhor. Não somente os anjos espirituais, não, né? Como aconteceu no caso do profeta quando ele começou a orar, né? Ele começou a orar e aí não vinha a resposta da oração. Aí quando Gabriel chega, né? Falou assim, ó, a oração, Daniel, foi ouvida desde o primeiro dia, mas acontece que quando eu saí de lá, o príncipe da Pérsia me pegou, né? Os anjos malignos tentaram me impedir de chegar até você. Mas aí Deus mandou o Miguel. E Miguel ficou lutando lá no meu lugar e eu desci para trazer a resposta à sua oração. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Creia nisso. Sinta a presença dos anjos cuidando da sua vida e abençoando a sua vida, né? Às vezes o anjo do Senhor não é espiritual, às vezes é a pessoa que Deus colocou lá do seu lado, que Deus coloca naquele momento, exatamente que você está precisando de alguma coisa, e aquela pessoa te socorre. São os anjos do Senhor, né? Que traz uma palavra para a sua vida. Às vezes está ali, né? Tão triste, sozinho, tal, sem ninguém, e aí de repente alguém traz uma palavra para a sua vida. Eu me recordo de uma situação assim, nós estamos chegando já no final aqui. Eu me recordo de uma situação assim que eu fui para Londrina trabalhando no banco e para fazer o seminário. E um momento assim, muito intenso de trabalho, de estudos e tudo mais.
Chegou o mês de outubro, dia do meu aniversário, eu nem lembrava que era meu aniversário. E eles não tinham costume de fazer isso. Aí quando eu cheguei na Copa, para tomar um café, para depois descer para a agência para começar o trabalho, eu cheguei lá e estava escrito na lousa assim: Gilmar, parabéns pelo seu aniversário. Eu nunca fiquei sabendo quem foi que escreveu aquilo lá. Mas aquilo trouxe um alento tão grande, uma felicidade tão grande para a minha vida, que o Senhor naquele dia ele mandou um anjo: ó, escreve lá, porque meu servo está precisando. Então Deus envia, né, os seus anjos para estar conosco em todos os momentos, nos livra de todo o mal. O Senhor também é bom, amados irmãos, e nós devemos prová-lo. Versículo de número 8, Ele é bom. Versículo número 8 diz assim: Ele é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, Deus é bom. E você será feliz se você se refugiar na bondade do Senhor. Faça isso. E por último, a bondade do Senhor nosso Deus é que nos sustenta no nosso dia a dia. Essa bondade do Senhor que nos sustenta no nosso dia a dia. Que nós vemos a presença do Senhor nosso Deus, a bondade do Senhor nesse sustento no dia a dia. No verso 9 e 10, o salmista diz assim: temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Paulo diz: o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Essa é a nossa fé. Nesse Deus bondoso, nesse Deus maravilhoso. Nesse tempo de pandemia, você pode ter passado, ou estar passando, ou ainda ter que passar por outras dificuldades. Mas se você estiver debaixo da bondade do Senhor nosso Deus, se você buscar ao Senhor, se você se deixar ser cuidado pelo Senhor, certamente você verá a glória do Senhor nosso Deus. E certamente você verá a bondade do Senhor nosso Deus. E certamente você experimentará a bondade de Deus na sua vida. Amém? Eu disse para os irmãos que eu tinha uma última ilustração aqui para contar e compartilhar com vocês sobre essa questão para nós concluirmos, né? Certa vez, né, um homem orou e pediu ao Senhor, né, que lhe desse uma flor e uma borboleta. Mas aquela pessoa não recebeu uma flor e uma borboleta, né? Ela recebeu um cacto e uma larva. A pessoa ficou chateada, triste, né? Porque pedi para o Senhor duas coisas bonitas, né? Duas coisas que enfeitam a natureza, né? E o Senhor me mandou isso aqui. Com certeza, Deus mandou isso aqui para a pessoa errada, né? E pensou que Deus tivesse enganado, né? Deus tivesse enganado com o pedido que ele tinha feito. E resolveu deixar de lado isso. E colocou de lado. Mas não questionou. Aí, passado alguns dias, né? O homem foi verificar o pedido dele. Puxa, eu deixei aquilo que tinha orado, que Deus me deu, né? Lá naquele lugar, eu vou voltar lá para ver, né? Aí, quando ele chegou lá, o cacto tinha dado uma linda flor. E a larva tinha virado a borboleta. Ele disse: Deus ouviu a minha oração. Só que no tempo dele, na hora dele. Então que você possa também entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que as lutas vêm. Deus não se esquece da sua oração. Deus ouve a sua oração. Deus atende a sua oração. Eu quero concluir aqui com Lucas, capítulo 11, o verso 9 ao 13. Pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que pede abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, saber dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Deus é bom. Experimente a bondade de Deus na sua vida. Desfrute da bondade de Deus na sua vida. Pegue esse salmo, leia, releia novamente e torne realidade na sua vida os ensinamentos desse salmo e sinta a presença de Deus e experimente a presença de Deus. Não há nada melhor, não há nada igual, não há o que se comparar à presença de Deus na nossa vida. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar para que Deus possa estar tocando a sua vida nesta manhã e que você possa experimentar a presença de Deus e que você possa ver a presença de Deus na sua vida. Que Deus não seja mais algo distante, que Deus não seja mais algo que as pessoas falam a respeito dele, mas que Deus seja para você aquilo que Jó disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, quando nós ouvimos aqui da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, porque nós podemos, ó Deus, ouvir sobre a Tua bondade. Oh, e como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Obrigado, Senhor, pelo Seu carinho. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Sua companhia no dia a dia, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, apesar de nós. Muitas vezes, ó Deus, desagradamos ao Senhor, mas o Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor, por isso, Pai. E, ó Deus, nós queremos neste momento pedir, Senhor, visita, Senhor, cada lar neste momento. Cada família, Senhor, cada servo, cada serva Tua, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, aquele que não experimentou o Senhor ainda de uma forma poderosa e maravilhosa, que o Senhor esteja aguçando, Senhor, meu Deus, ó Pai, os seus sentidos espirituais, para que possa, Deus, ver, para que possa, Deus, ouvir, para que possa, Deus, experimentar, para que possa, Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, entender e compreender a Sua gloriosa presença na sua vida, durante todos os dias e em todos os momentos, Pai, porque o Senhor disse para os Seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, manifesta a Sua graça, manifesta o Seu amor, manifesta a Sua misericórdia, Senhor, sobre cada coração, sobre cada vida nesta manhã, Senhor. Sopra, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor, para que, ó Deus, todos os Teus servos e Tuas servas que ouvem esta palavra nessa manhã, Senhor, sejam tocados, Senhor, por Ti, Pai. Sejam visitados, Senhor, por Ti, e possa, Deus, sentir a Tua gloriosa presença, Senhor, e sentir-se, ó Deus, debaixo dos Seus cuidados. Por amor do Teu nome é que nós oramos, Pai, por Jesus Cristo, o Seu Filho amado. Toca em cada coração, visita, Senhor, meu Deus, cada vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abra o seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero experimentar o Senhor. Eu quero provar do Senhor. Eu quero, ó Deus, dizer para todo mundo que o Senhor não é um Deus longe, mas que o Senhor é o meu Deus, o meu companheiro, o meu amigo, o Senhor, meu único e suficiente Salvador, com quem eu conto todas as horas dos meus dias e com quem eu quero passar o resto da minha vida, desfrutando dos Teus cuidados,
desfrutando do teu amor, desfrutando da sua graça, desfrutando da sua gloriosa presença. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos seja assim nas nossas vidas, na vida de todos os seus filhos, em nome de Jesus. Também, Pai, queremos colocar diante do teu altar, ó Deus, esta salva de pedidos, Senhor. Ó Senhor, são muitos os pedidos aqui, Senhor. São muitos pedidos, ó Deus, de borboletas e de flores, Senhor. Mas nós, ó Deus, não queremos, Senhor, as flores que nós imaginamos e nem a borboleta que nós imaginamos, Pai, porque o Senhor tem algo melhor para nós. Porque o que o Senhor tem para nós é melhor do que tudo aquilo que nós imaginamos. Não porque Deus, eu estou dizendo, mas porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu coloco cada um desses pedidos no teu altar. Visita, Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, Senhor. Derrama, Senhor, meu Deus, a direção, da orientação do teu Santo Espírito sobre cada uma dessas vidas, Senhor. Abre os seus olhos, Senhor, para que elas vejam a sua glória e contemplem, ó Deus, a sua glória. E entendam, Deus, o seu tempo. E entendam, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, Pai, e colocamos no teu altar cada um desses pedidos, crendo, Pai, que o Senhor está visitando cada um deles, Pai. Pelos pedidos se encontra, Deus, também ali no grupo da igreja, Senhor. São muitos pedidos, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Pai. Os pedidos também, Senhor, meu Deus, um movimento nacional de oração da IPI do Brasil, Senhor. Os pedidos, ó Deus, que se encontram neste momento, Senhor, dentro dos hospitais, dentro das UPAs, Senhor, dentro das ambulâncias, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, recebendo, Senhor, meu Deus, cada um deles, Senhor, e visitando, Senhor, cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita, Deus, visita, Senhor, e olha por eles, Senhor, e abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Deus, clamar agora, Senhor, e pedir por esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, em primeiro lugar, agradecendo por todos aqueles que venceram e tem vencido o inimigo nesses dias, e tem vencido, Deus, o Covid, e tem alcançado a sua graça da saúde, Senhor. Obrigado, Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por aqueles que o Senhor tem guardado e que eles não se contaminaram, Senhor, meu Deus, com o Covid. Que o Senhor, meu Deus, lhe dê a sua proteção sempre, Pai. E queremos, ó Deus, orar e pedir, Senhor, por aqueles que estão à frente dessa batalha, Senhor. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, Senhor, técnicos, Senhor, meu Deus, ó Pai, o pessoal da limpeza, o pessoal da alimentação, Senhor, da cozinha, o pessoal, Senhor, meu Deus, que faz a vigilância, o pessoal, Senhor, meu Deus, que faz o transporte, Senhor, a polícia, Senhor, meu Deus, militar e civil, Senhor, que não parou também nesse tempo, Senhor, atendendo as pessoas, Senhor, socorrendo as pessoas, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, meu Deus, por esse exército teu, Senhor, que é um exército anônimo, Senhor, mas que o Senhor conhece cada um deles, e que o Senhor sabe, Deus, o sofrimento, e que o Senhor sabe, Deus, as suas orações, e que o Senhor conhece, ó Deus, as suas lágrimas, e que o Senhor, ó Deus, na sua infinita bondade e graça, Senhor, tem cuidado de cada um deles, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, continua com as tuas mãos estendidas sobre eles, Senhor, para que eles sintam, ó Deus, a sua presença, Senhor, e jamais percam, Senhor, meu Deus, a vocação para aquilo que eles foram chamados, e jamais, Senhor, meu Deus, percam o ânimo e a coragem, Senhor, meu Deus, para enfrentar aquilo que eles têm que enfrentar no dia a dia. Visita, Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, Pai, e com a sua bondade, que eles sintam, ó Deus, a sua presença, e que eles sintam, ó Deus, a sua bondade, em nome de Jesus, Senhor. Olha, Deus, por aqueles que estão enfermos, para que sejam recuperados. Olha, Senhor, meu Deus, por aqueles, Pai, que perderam seus entes queridos, para que, ó Deus, eles sejam consolados e confortados pelo Senhor, Pai, para que eles percebam que existe um Deus que criou e não abandonou a sua criação, mas o Deus Emanuel, que disse: eu estou com você todos os dias da sua vida, todas as horas, em todas as lutas, em todas as alegrias, para cuidar de você e te conduzir até o final,
para a salvação e para a vida eterna. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, 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 amém. A palavra diz que Jesus amou os seus discípulos e Ele amou os seus discípulos até o fim. Eu quero dizer para você que Deus te ama e vai te amar até o fim. E Ele jamais te deixa, tá bom? Um bom dia para você, uma boa tarde, nesse domingo de Ramos, que Jesus possa estar passando pela sua casa, passando pela sua vida, e que Ele seja o Deus que cuida de você e que abençoa a sua vida em nome de Jesus, amém? Um forte abraço e receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. E que a bondade do Senhor seja sempre contigo.